com a fala do Menezes, José Menezes Gomes. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu queria confessar que eu tenho uma grande dívida com o Andes. Eu entrei na universidade em 82 e naquele momento teve uma greve contra a cobrança de mensalidade. Ou seja, é bom a gente lembrar sempre isso, que esse sindicato teve e continua a ter um papel decisivo. E eu queria até aproveitar para lembrar, eu entrei ali agora, lembrei de Edmundo, lembrei de Márcio, lembrei de Cristiano, só para lembrar que garantir a independência política desse sindicato é parte fundamental da continuidade de direitos que nós temos. Bom, o tema da dívida, eu quando fui fazer mestrado em Campina Grande, eu não tinha nenhuma intenção de tocar nesse tema, mas eu fui estudar os programas de desenvolvimento regionais integrados. E ao falar com um consultor do Banco Mundial, que também era professor, ele falou, olha, esqueça isso. Esses projetos só servem para atrair dólar, então eu tive que mudar meu objeto. E acabei falando sobre isso. Aí fui fazer doutorado com o Codiola e estudar o Plano Real. Novamente, quando eu começo a analisar, a dívida me atropelou novamente. E aí fui fazer pós-doutorado sobre fundo de pensão. Aí pronto. Ou seja, esse tema me persegue nesse sentido, mas cada etapa dessa mostrou uma complexidade. O que eu vou procurar tratar aqui, o tema é usura, dívida pública e usura financeira. Só lembrando uma coisa, eu estou concluindo agora uma pesquisa, eu peguei toda a planilha do Senado Federal, com todos os empréstimos externos dos estados de 1948 a 2001, e estamos concluindo exatamente isso. Separamos por estado e procuramos saber que tipo de endividamento. Então, caso alguém queira futuramente saber por que os estados entraram em colapso em 97, é muito importante exatamente fazer esse estudo. Agora, o que eu já posso antecipar é que mais da metade dos empréstimos feitos por esses estados não tinha sequer o nome do emprestador. Não tinha também o prazo de carência e também não tinha nada praticamente. Então, essa é uma pesquisa que acho que seria importante em cada estado fazer esse debate, porque aí nós vamos saber exatamente de onde é que veio parte do problema que nós vivenciamos hoje. Bom, a América, eu estou sempre colocando isso aqui, porque a palavra usura me levou à seguinte reflexão. O capital usurário, ele antecede o capital industrial. Então, o que nós tivemos? Na criação das condições para o desenvolvimento do capitalismo, nós tivemos o quê? Um processo de saque praticamente da América como um todo. Então eu estou sempre lembrando isso. Na América já existiam civilizações. A América não foi descoberta, ela foi invadida e saqueada. E eu diria, e os mecanismos do sistema da dívida tornaram isso ainda mais acelerado, porém mais encobertos. Porém, agora nós temos muito mais dificuldade, porque os mecanismos são novos, mas o processo continua o mesmo. Esta aqui é a nação rentista principal. Lenin falava de Rentenstaat, o Estado rentista. Pois bem, os Estados Unidos hoje talvez seja a encarnação perfeita disso. Mas quem eram eles antes? Parte disso aqui eram nações indígenas que foram dizimadas, ou seja, ali se criou as condições para o desenvolvimento do capitalismo. Então, só lembrando, a parte da exploração colonial era parte da transformação do saque que se fez de ouro, de prata, de toda a riqueza que sai da América e da África. Ela vai servir para impulsionar a Revolução Industrial, ela vai servir para o aprofundamento da extração da mais-valia. Só que vai chegar um momento em que esse capitalismo começa a entrar em crise, então não podemos falar da dívida dos estados subdesenvolvidos sem ligarmos ao ciclo de desenvolvimento e crise dos países centrais. Quem diz isso é Barry Eichengreen, que tem um livro que ele trata exatamente dessa sequência, ou seja, o ciclo de endividamento que nós estamos vivendo é parte do processo de crise da reprodução do capital. Ele chega a uma forma parasitária e ele é exportado na forma de dinheiro, auxilia o processo de endividamento externo, depois transforma-se em dívida pública, e aí você tem o ciclo o ciclo de crise da dívida nossa está conectado ao processo da própria reprodução do capital. Isso aqui é o que éramos, ou o que tínhamos na América, no continente,
antes de chegar os exploradores. Inclusive, eles se endividaram para isso. E parte do capital, parte do dinheiro que eles usaram para financiar essas conquistas, entre aspas, era, de certa forma, onde é que eles pegavam? Pegavam com capital usurário. Mas o que eu estou sempre colocando é esse mapa aqui, porque esse mapa vai mostrar exatamente o que significa o processo de desenvolvimento do capital industrial, a montagem do sistema colonial. Veja bem, a Alemanha, que acho que é a quarta economia do mundo, ela é do tamanho de Mato Grosso do Sul. O Reino Unido, que foi durante um tempo a grande potência, é do tamanho de São Paulo. A Espanha é do tamanho de Minas Gerais. A França, o que eu quero dizer é que é muito importante entendermos que o que a Maria Lúcia acabou de falar, que esse país ele tinha todos os recursos naturais, que ele tinha todos os ingredientes para ser independente, mas o que nós viramos, na verdade? O que nós viramos foi um processo de dominação que começa com a proclamação da independência, porque na hora que o Brasil se tornou independente, ele tornou-se dependente da Inglaterra, da Inglaterra. Depois veio a guerra da Tríplice Aliança, e aí para destruir o Paraguai, que era o grande concorrente da Inglaterra, o Brasil fez empréstimo em Londres e a Argentina da mesma forma. Depois de feito a tragédia que foi o assassinato de mais de 80% da população masculina do Paraguai, o Brasil interviu no novo governo e o Paraguai também se endividou. Então, eu acabei de pegar um estudo que mostra que o endividamento do Brasil no final do século XIX tem a ver principalmente com o processo de endividamento vindo da guerra da Tríplice Aliança, que nada mais foi do que terceirizar responsabilidade, e isso implicou na dificuldade que o Estado, surgido naquela época, tivesse condição mínima de agir se não fosse pagar a dívida pública. Então, nós saímos da dependência política e passamos à dependência financeira. E mais recente, saímos da Inglaterra e passamos para os Estados Unidos, ou seja, nós continuamos muito nessa mesma direção. Essa charge vai mostrar exatamente o que eu já tinha falado, ou seja, durante muito tempo, a extração se veio através do saque de ouro e prata, mas também aqui vai se montar o sistema de extração de mais-valia. Então, o nosso continente vai possibilitar também o repasse para os países centrais. Isto aqui, a palavra usura, talvez não seja a palavra certa, mas isso aqui mostra quanto é que se cobra de juros no Brasil. Cartão de crédito rotativo, 386%, cartão de crédito parcelado, 163%, cheque especial, 300%. Para vocês, isso aqui deve ser estranho, né? Pois isso aqui é a taxa que se cobra para quem tem cheque especial, 323%, conta garantia 338%, crédito pessoal 49%. Ou seja, isso aqui mostra exatamente que o sistema de crédito que se constituiu aqui, eu nem sei como definir, porque é uma coisa assustadora. 338% ao ano é algo que, se você entrar nele, você não tem como sair. Mas isso aqui, de certa forma, vai acontecer com os estados. Essa charge era para ter sido antes, e aqui vai mostrar exatamente como é que se dá a extração da mais-valia. Ela substitui exatamente o quê? Na hora que o capitalismo surge a propriedade privada, o trabalho assalariado, a extração de mais-valia, aqui substitui o capital usurário, porque aqui é muito mais rentável. Ou seja, você tem um exército industrial de reserva, você tem todas as condições para extração de excedente. Só que isso aqui, mais à frente, entrando em colapso, você vai ter a dimensão nova rentista. Então, pensando que impulsionar o capital industrial estaria resolvido e que a extração da mais-valia, não. Chegou o momento em que isso entra em colapso. Isso aqui é um gráfico que mostra como é que se dá o processo de endividamento da maioria dos países. Hamilton, eu cito na minha tese, ele dizia que um país era mais rico quanto mais endividado fosse. Percebam aqui que os principais momentos de crescimento da atividade econômica dos Estados Unidos ocorrem em 1790, depois com a Guerra Civil, depois com a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, ou seja, endividamento público lá sempre teve uma fase de crescimento da economia. Isso aqui é da Espanha. Olha só, 1880, evolução histórica da dívida pública espanhola. Percebam que, se você for pegar em relação ao PIB, em momentos anteriores, quando ainda grande parte dos países eram colônias ainda, a maioria já tinha deixado de ser colônia, mas o Estado espanhol, ele tinha um endividamento muito grande, ou seja, o endividamento de um país que tinha várias colônias. Então, percebam que
no caso aqui, não é só uma coisa atual. Isso aqui mostra que aquele país rentista que eu acabei de falar, 60% do orçamento dele é para pagar a dívida, para pagar gastos militares. 60% dos gastos militares é para bancar o sistema de dominação que se tem. Você colocou agora há pouco, isso aqui é só para ilustrar o que você falou. Dívida pública bruta da Argentina. Se nós tivemos, durante o regime militar, taxa de juros flutuantes, e isso possibilitou um processo de expansão da dívida muito maior, a criação da âncora cambial, que é o meu objeto de tese, tornou isso muito mais elevado. Percebam aqui que o custo da convertibilidade na Argentina foi elevado, mas o custo para sair da convertibilidade foi mais elevado ainda. A dívida pública brasileira, ela teve um acelerador justamente com o Plano Real. E a lógica da política de estabilização que surge na América Latina é muito parecida com a política do Reagan. Do Reagan não, do Banco Central Americano. O que eles fizeram? Subiram a taxa de 5 para 20. O que se fez aqui? Se elevou a taxa de juros brutalmente para atrair reservas para bancar uma âncora. No nosso caso, uma âncora. No caso da Argentina, colocou na Constituição que um peso era igual a $1. E isso até hoje continua. Isso aqui mostra exatamente a evolução da dívida externa dos Estados Unidos. Perceba, a partir de 98, como ela vai crescendo. Mas aí, eu estou fazendo um estudo agora, estava falando com o Kiko, eu estou analisando o balanço de pagamento dos principais países. E aqui, o que eu descobri? Que os Estados Unidos têm um déficit do balanço de pagamento gigantesco. Mais à frente eu vou falar disso, mas já que está aqui, vamos só lembrar. Um país que tem um déficit de balanço de pagamento tão grande, como é que ele obtém reservas? Com uma máquina, onde ele imprime papel e tinta, ele tem a emissão de dólar. Então, para os Estados Unidos, ele tem essa vantagem, mais do que isso. Parte da dívida dos Estados Unidos, ela serve de meio de reserva para os países. Por exemplo, o Brasil tem 300 e poucos bilhões de reservas. O que ele faz? Ele tem que comprar título do Tesouro Americano. Então, essa é uma grande diferença. Os Estados Unidos têm uma dívida muito grande, mas eles dão a condição da sua rolagem. Esse aqui, os Estados Unidos está aqui. Espera aí, o que eu fiz lá antes? Esse é os Estados Unidos, pronto. É que na minha sai... é que a minha sequência é diferente. Eu estou lendo errado aqui. Aqui é dos Estados Unidos, aqui é do Reino Unido. Percebam que todos esses países, que já foram as grandes potências, hoje eles têm déficit do balanço de pagamento gigantesco. Mas no caso de Londres, eles têm ainda um mercado. Olha só, isso aqui mostra exatamente o quê? Os Estados Unidos se constituíram a partir do quê? Do saque de grande parte do território externo. Olha só, isso aqui é muito interessante. Eu estive lá agora recentemente. Porto Rico. Porto Rico é uma colônia americana, e eu que nunca pensei em pisar naquele território, para participar de uma conferência do CADTM, eu tive que tirar passaporte e chegar em Orlando e ir para lá. E lá eu pude saber exatamente o seguinte: o sistema de endividamento de Porto Rico é impressionante. Ele é uma colônia, mas ele não pode utilizar a política monetária americana. Ele se endivida de outras formas, e pior, ele agora se endivida com o que lá eles chamam de COFINA, aqui eles chamam de securitização. O Porto Rico, como colônia americana, ele tem um ciclo de endividamento muito parecido com a gente. Então, o que significa? Nós não somos colônia formalmente, mas Porto Rico é, e no entanto, ele está numa situação de colapso completo. Mas o que eu quero destacar é exatamente esse componente. Fábio já havia colocado antes, eu só quero localizar isso aqui, que é o seguinte: a partir de 1980, quando se inicia o chamado neoliberalismo, é também o momento em que entra em colapso, que entra em prática a política monetária americana. Imagina você sair de 5% para 20%. O que isso significa para as contas públicas americanas e para o restante da economia? Ou seja, esta subida da taxa de juros, o que ela visava? Primeiro, reestabilizar o dólar, combater a inflação e tornar os títulos do Tesouro Americano atrativos. O que isso provocou? Isso provocou a moratória mexicana, argentina e a moratória brasileira em 87. Então, mas o que significou isso aqui? Significou uma dissociação entre o PIB e a expansão da esfera financeira.
a desregulamentação financeira que vai se dar aqui vai permitir que a expansão dos produtos financeiros seja muito além de tudo isso. E isso aqui tem a ver com a reforma da Previdência. Porque o processo de privatização da Previdência vai permitir, nos Estados Unidos, exatamente o quê? Os bancos não são mais os grandes compradores de títulos, agora são os fundos de pensão. Então, isso aqui é uma coisa muito séria, porque isso aqui, para a luta de classe, vai ter um papel decisivo, que é o seguinte: a partir de agora, quem compra título da dívida pública, quem participa de fundo de pensão, ele está, na verdade, aplicando dinheiro em ações e em título da dívida pública. O que significa isso? Se ele aplica em ações, ele está participando do processo de disputa de dividendos. E ele está quebrando uma solidariedade de classe. Imagina os trabalhadores do Banco do Brasil, que tem a Previ, eles eram donos e gestores da Vale do Rio Doce. Imagina o que significa isso. Significa exatamente que agora um trabalhador vai, para garantir o seu futuro, ele vai explorar o colega. Mas não se preocupe, os trabalhadores da Vale também compram as ações do Banco do Brasil. Então, isso aqui, o que estão tentando fazer aqui agora, de certa forma, já é o processo que vai expandir. Mas isso aqui também é o quê? O agigantamento do capital fictício. E olha só o que vai dar. A origem dos lucros corporativos dos Estados Unidos, de 1950 a 2004, significa que, a partir dessa data, os lucros vão vir mais das finanças e não mais da produção. Esta é a característica que eu vejo mais preocupante. Por quê? Aqui você tem aquele capital que era industrial, que extraía mais-valia, que dominou parte da produção mundial, aonde se extraía parte da mais-valia americana, vinha de fora. Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter justamente as finanças dando o tom da rentabilidade. Mas, uma coisa que eu estou insistindo é que, para discutir a dívida e a reforma da Previdência e qualquer outra mutação do fundo público, nós temos que entender não só o que está acontecendo com o Estado, nós temos que ver o que está acontecendo com o setor privado. Isso aqui vai mostrar que houve uma queda da taxa de lucro. Essa queda da taxa de lucro, ela foi profunda justamente em 1980. Então, o que se chama de neoliberalismo coincide com a necessidade do Estado tentar conter o que se chamou de crise fiscal, com a elevação da taxa de juros para 20% e, ao mesmo tempo, a queda da taxa de lucro. Isso aqui vai explicar exatamente o afastamento que vai se ter do capital que estava na esfera produtiva, extraindo mais-valia. Ele vai para onde agora? Ele vai, com a privatização dos serviços públicos, ele passa agora a vender saúde, previdência. Isso aqui é muito importante. A fase neoliberal, quando ela se inaugura, ela tem exatamente essa mudança de orientação. O Estado vai ser encurtado porque ele tem que pagar o juro da dívida. E, ao mesmo tempo, ele tem que sair das suas funções porque o que era direito passa a ser mercadoria. Então, isso aqui, olha só, a queda da taxa de lucro foi muito grande e a taxa de juros subiu brutalmente. Percebam que de 1930 até 50, mais ou menos, a taxa de juros americana era de 20%. Ela pulou para 12% em 75% e ela chegou a 20%. Vamos só imaginar o que significa para a atividade produtiva. Teve um mês que a inflação foi de 9% e a taxa de juros era 18%. O que significa isso? Que você estava desestimulado a investir produtivamente. Aqui vai começar o processo de desindustrialização americano. Parte desses capitais vão para os tigres asiáticos e de agora parte está na China. Mas isso aqui é muito importante, por quê? Porque a política de estabilização do dólar, dos títulos da dívida pública, ela vai ter uma implicação brutal sobre os estados subdesenvolvidos. A conclusão que eu cheguei é que em 97, quando todas as unidades federativas brasileiras entraram em colapso, parte disso era fruto dessa elevação da taxa de juros de 5% para 20%. Ou seja, estabilizou a economia americana, mas desestabilizou os agentes privados e também os agentes públicos. E aqui, eu faço parte de uma rede de cátedras que faz parte com mais 4, 5 países. Nós estamos estudando agora o balanço de pagamento desses países, porque nós vamos realizar, na segunda semana de setembro, um seminário internacional, que vai se chamar Seminário Internacional, de onde vem 70 anos de balanço de pagamento, de onde vem a dependência. Nós vamos lá fazer uma homenagem, resgatar Galeano, vamos resgatar Mauro Marini,
E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente o seguinte: como que a dívida externa converte-se em dívida interna? E para isso, o que nós fizemos? A primeira coisa, olha, isso aqui é coisa chata de contabilidade social, mas eu vou ter que falar. Então, o que nós constatamos? Analisando o balanço de pagamento do Brasil, de 47 até 2015, em todos os anos, tivemos déficit da conta serviço. O que é a conta serviço? É onde você tem juros, remessa de lucro, royalties, é onde você tem exatamente aquilo que nós hoje de manhã foi falado, da inovação, e aqui você tem exatamente o exemplo do que significa um país que tem um déficit das transações correntes. Você acaba tendo que recorrer ao capital especulativo. Para você ter reserva, você acaba elevando a taxa de juros. Então, o que nós constatamos aqui? O momento de maior vulnerabilidade externa foi de 71 a 84. Percebam aqui, eu não estou com aquele sinalizador, que a vulnerabilidade externa tem tudo a ver com o modelo de desenvolvimento proposto por Fernando Henrique Faleto. Qual era? Desenvolvimento dependente e associado. Pois bem, o regime militar possibilitou um crescimento, de certa forma, do PIB, um endividamento do Estado, mas uma crescente vulnerabilidade externa. Mais à frente, essa dívida, que era externa, ela começou a ser transformada em dívida interna. Mas 95, 2003 é quando é introduzido o Plano Real. E aqui, mais uma vez, nós vamos ter a vulnerabilidade externa crescente. Então, o próximo aqui vai mostrar exatamente, olha só, a balança de serviço foi negativa em todos os momentos. A balança comercial, ela está submetida ao chamado ciclo de commodities, mas ela não conseguiu suprir o déficit da conta de serviço. Mas olha só, o que eu fui descobrir é que, se isso era uma característica dos países subdesenvolvidos, quando eu comecei a analisar o balanço de pagamento dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e vários outros, eu pude perceber que a partir dos anos 80, passa a ser também essa vulnerabilidade externa uma característica dos países desenvolvidos. Aí você tem exceção de quem? Rússia, China, eu não lembro agora quais são. Então, essa pesquisa que nós estamos fazendo, ela é muito importante, porque ela vai mostrar exatamente como que a dívida externa, inicialmente, ela se transforma em dívida interna, e como que isso cria um sistema de dominação. Porque aí vem o Banco Mundial, vem o FMI. Então, esse gráfico aqui é o que o Fábio acabou de colocar sobre a Argentina. Olha só, em 2008, em 2014 chegou a 30%, agora está chegando a 72%. Mas o que significa isso? Significa que ela já passou por moratória em 1982, em 2001, e está a caminho de uma nova moratória. Então, o que nós temos? A Argentina, em particular, ela já está em 30 e poucos anos, ela está correndo o risco da terceira moratória. Por quê? Porque o modelo que Macri colocou, ele aprofunda ainda mais isso. Olha só aqui, não, isso aqui é receita tributária, não vamos complicar mais ainda. Mas olha só, nesse processo de endividamento do Estado brasileiro, que, de certa forma, impulsionou a chamada industrialização, nós temos aqui o que nós podemos chamar de desindustrialização. Ou seja, o Estado se endividou, está hiperendividado, na verdade, mas olha só, em 1947, a evolução da participação da indústria no PIB era de 11, passou para 13,56 com o JK, foi para 16,61, 16,3 no regime militar, chegou a 79, 79 a 19, depois a 21, terminando a ditadura, aí veio a abertura econômica, caiu para 17, depois veio o Plano Real para 16 e agora está em 10,9. Significa que a situação atual, com esse processo de endividamento, que também aprofundou, nós vivemos um processo de reprimarização. Ou seja, todos os esforços feitos no chamado modelo nacional desenvolvimentista e depois do desenvolvimentismo do regime militar, levou a um colapso completo da nossa indústria. Então, todos os investimentos que se fez através do Estado, ele acabou sendo inócuo. Aqui mostra exatamente o pagamento de juros da dívida dos governos centrais dos vários países da América Latina. É claro que o Brasil tem, em relação ao PIB, um percentual bastante alto. Mas olha só, isto aqui é o título da dívida pública brasileira, dívida interna, em relação ao PIB.
Percebam que de 1947 até mais ou menos 73, girava em torno de 10%. Depois veio a política econômica de Reagan, que elevou a taxa de juros para 79%. Aí ele pulou para 30 e pouco. Aí veio o Plano Real e ele chegou a 50%. Eu acabei de ver uma matéria que nós poderemos chegar a 100% do PIB. Então, isso aqui mostra que o momento de maior endividamento não foi o momento de maior crescimento da economia, ao contrário do que tinha sido nos Estados Unidos. Isto aqui é o PIB brasileiro de 1920 até 2017. Percebam que os momentos de maior taxa de crescimento, que todos nós pensávamos que era durante o regime militar, aonde houve um profundo endividamento do Estado, submetido a todo esse sistema internacional, na verdade, foi anterior à fase de maior crescimento. E aí, enquanto vocês observam aqui, a fase de maior crescimento da dívida, ela vai coincidir com a fase de menor crescimento do PIB. Isso aqui é muito importante, que vai mostrar que o endividamento público, ele mais que aprofundou o empobrecimento social, o enriquecimento privado e o empobrecimento social. E o principal, o desmonte do sistema produtivo. Porque o que nós temos aqui é justamente isso. A taxa de crescimento da fase chamada neoliberal foi muito pequena. E aqui eu tenho um levantamento que diz o seguinte: de 46 a 63, o crescimento do PIB do Brasil foi 7,12. 64 a 84 foi de 6,29. Isso aqui é muito importante, porque os apoiadores da ditadura militar sempre mostram o gráfico pegando a partir de 73. E é muito importante que a gente desmistifique isso. Mas não é só isso. O endividamento que se fez aqui atrelou completamente ao sistema monetário, aliás, que é tudo ligado ao mercado de moedas. Isso aqui é o lucro dos bancos. Vamos para frente. Mas quem é que ganha efetivamente com tudo isso? Maria Lúcia já colocou isso aqui. O que é que nós temos na verdade? Nós temos um processo no qual, a partir de 96, os bancos passaram a ter um ganho cada vez maior. O que significa isso na verdade? Por que isso? Porque o desmonte da Seguridade Social é parte do lucro dos bancos. Vamos só ver? Eu vou ter que falar o nome. Bradesco Saúde, Sul América Saúde, ou seja, eles passaram a vender também previdência privada, eles passaram a vender saúde privada, mas são eles que compram os títulos da dívida pública em grande parte. Então, agora há pouco, alguém estava falando sobre futuro e presente. Eu só queria destacar aqui o que aconteceu com o meu colega, que é defensor dos fundos de pensão, e eu fui conversar com ele, ele é ultra-ortodoxo. Aí ele veio dizer assim: não, eu vou entrar no fundo de pensão pelo seguinte, porque eu entrando aqui, isso aqui vai ser aplicado no mercado, e aí no futuro eu vou ter a minha aposentadoria garantida. Eu falei, é verdade. Como ele é ortodoxo, eu falei assim, mas espera aí, mas para você pagar mais juros de dívida pública, para você ter o seu futuro melhor, o que tem que ser feito? Ele falou assim, bom, tem que fazer um ajuste fiscal. Tem que fazer um ajuste fiscal. O ortodoxo, ele vai logo exatamente, um ajuste fiscal. O que é um ajuste fiscal? É corte do salário. Aí eu falei, tá vendo? O seu problema é que você, para garantir o seu futuro, que você acha que vai garantir o seu futuro, você está brincando com o seu presente. Por quê? Para garantir juros, para garantir rendimentos no futuro, ele está agindo contra o presente. Esse é o dilema principal. Porque olha só, como os fundos de pensão perderam muito dinheiro nas ações, eles passaram, a Previc permitiu 95% do dinheiro dos fundos é aplicado em títulos da dívida pública. No caso da Argentina, o que eles fizeram em 2001? Teve moratória, eles perderam 75%. Aí disseram, peraí, vamos sair de títulos públicos, é perigoso, foram aplicar em ações. E ao aplicar em ações, veio a crise de 2008, eles perderam praticamente tudo. Esta é a grande questão que está colocada. Por quê? Porque a dívida pública, ela se tornou no principal produto de aplicação. Quando a sua aposentadoria depende de parte desse sistema, significa que você está colocando a sua velhice na mão do mercado. E aí, o que aconteceu? Mesmo com essa experiência, em 2012, aqui foi introduzido os fundos de pensão. Mas olha só, o que vem pela frente. Bancos e indústrias. Bancos, azul, sempre bem mais elevado do que as indústrias. O que significa isso? Esse é um componente que aprofunda a desindustrialização. Por quê? Hoje,
o que compensa mais? Você comprar título da dívida pública, torcer para a inflação ser baixa, porque essa história de combater a inflação é para preservar o valor real dos aplicadores em títulos da dívida pública. Então, isso aqui é uma coisa absurda. Por quê? Porque sempre você está privilegiando aquele que vive de renda. Mas de onde é que vem esse rendimento? Nós, como servidores públicos, eu sei perfeitamente. Ou seja, todo esse dinheiro que foi pago de juros da dívida pública, que foi em torno de 12 a 13 trilhões, ele saiu de onde? Ele saiu da saúde, da educação, ele saiu dos serviços públicos. Ou seja, pagar a dívida pública significa comprometer as políticas públicas. E olha só, o que Maria Lúcia falou agora há pouco, os estados, então, estavam em colapso, em parte, em função do efeito da política de juros altos do Banco Central Americano. Vejam quanto que foi a taxa cobrada para os estados renegociarem. Pará, Minas Gerais e Alagoas, era o IGPDI mais 7,5%. Olha que coisa curiosa. Porque esse mesmo governo, quando empresta ao Eike Batista, ele cobra 6%. A Boeing, que acabou de comprar a Embraer e que vai pedir empréstimo ao BNDES, deve pagar 6% ou 7%. Esse mesmo estado cobra das unidades federativas uma taxa de juro que seria de 99 até 2016, 1.600%. É uma coisa assustadora. Para vocês terem uma ideia, Alagoas tomou emprestado 2,3 bilhões, em 15 anos pagou 7,3 e deve 10,5. E aí tem uma coisa muito importante, é que o Supremo Tribunal Federal deu uma liminar condenando o anatocismo, que é juros sobre juros entre entes estatais. 11 liminares. Sabe o que os governadores fizeram? Suspenderam as respectivas liminares e partiram para uma nova renegociação. Só que essa nova renegociação, o que eles estão cobrando? 2 anos para fazer novas dívidas. Todos os estados estão fazendo novos empréstimos externos. E isso é uma coisa muito séria que o setor das estaduais tem que trabalhar, porque Mato Grosso, por exemplo, está fazendo empréstimo junto ao Banco Mundial. Ele está deixando de ter uma dívida interna para ter uma dívida externa. Mas não é só isso. Não fizeram auditoria e, além do mais, não responsabilizaram a prática do anatocismo. Para quê? Para rolar a dívida por mais 20 anos. O que vai dar? Vai privatizar tudo que sobrou, vai introduzir o teto de gasto e vai introduzir também a previdência privada. Então, esta nova renegociação, ela é criminosa, porque a anterior era para 30 anos, 20 anos depois, ninguém aguentou. Então, esse tema da dívida dos estados, que Maria Lúcia trabalhou bem, ela é parte que vai explicar o colapso do serviço público. Eu, por exemplo, dou aula na UFAL, no interior. Eu preciso do SUS, porque eu viajo por todo canto, e o que vai acontecer? Vai acabar com o SUS. Então, isso é muito sério, a dívida dos estados. Para vocês terem uma ideia, olha só, 112 bilhões era a dívida, pagaram 246 e se deve 422 bilhões. Então, isso aqui é um capítulo à parte que exige imediata mobilização para fazermos a auditoria. E aqui vai mostrar exatamente o quê? Quais bancos são mais rentáveis? Os bancos americanos ou os bancos brasileiros? Percebam que a rentabilidade do Itaú, Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil versus Banco dos Estados Unidos com ativo acima de 100 bilhões. Os Estados Unidos têm uma taxa de juros um retorno muito menor. E aí é o seguinte, por que o Brasil teve menos impacto da crise de 2008 do que nos Estados Unidos? Porque lá eles tinham derivativo, lá eles tinham parte do dinheiro que estava aplicado em derivativos. Mas aí, espera aí, o que aconteceu em 2008 para os fundos de pensão americanos? Perderam 4 trilhões de dólares. 4 trilhões de dólares. Isso aqui é sobre a securitização, a Maria Lúcia já falou. Isso aqui é uma provocação, porque se fala de usura, mas eu peguei essa fotografia aqui e estou querendo analisá-la melhor, porque eles criaram a Bemprev. Você sabe o que é a Bemprev? É a previdência privada dos evangélicos. Então, eles estão imaginando que com 60 milhões de evangélicos, se 30 milhões de evangélicos aderirem a essa previdência privada, eles estão querendo disputar o mercado com os bancos.
Por que eles estão apoiando essa reforma? Então, só que esse carrinho saindo daqui não é nada, porque a previdência privada que eles querem montar, com ele que eles querem concorrer com os bancos. Ou seja, Chico de Oliveira falava do grande negócio. Pois bem, é muito mais do que grande negócio. Olha só o patrimônio. 2 bilhões, você tem um patrimônio de 2 bilhões, mas olha só, o que eu quero destacar mais é isso aqui. Isso aqui é um trabalho de Paulo Nakatani, Rosa Maria Marques, com dados do BIS, que foi falado agora há pouco, que aí é que está. A dívida pública, ela foi contraída para quê? Até uma etapa determinada, ela foi feita para ter alguma obra. Nós tivemos algumas obras, Belém-Brasília, parte foi dinheiro da Previdência Pública. Mas a partir de um período determinado, não se fazia mais empréstimo, não se tinha mais nenhuma contrapartida. Isso aqui é assustador, por quê? Isso aqui mostra valor de mercado das empresas cotadas nas bolsas de valores do mundo. Em 2005, as bolsas tinham 43 trilhões. Em 2006 foi para 53, em 2007 para 64 e em 2008 caiu para 34. Percebam que a crise, a dívida pública já não tem mais a conexão com os investimentos, com política de desenvolvimento, com política social nenhuma. Eu diria, com a política de preservação do capital. Eu até atrevi a usar a expressão seguridade para o capital. Porque olha só, foram 30 trilhões de dólares que foram perdidos nas bolsas de valores. Mas qual era o discurso aqui? Vocês lembram? O discurso era, o Estado tem que se afastar da economia, a iniciativa privada é eficaz. Fizeram todo esse discurso. Aí, quando começou a cair a bolsa, tem um artigo do Martin Wolf, que é um dos principais articulistas, rentistas do Financial Times. Ele disse assim: somos todos keynesianos de novo. Quando ele viu vários bancos falindo, ele lançou esse artigo. Sabe o que ele está dizendo agora? Eu não falei que se o Estado intervir, ele vai impulsionar a dívida, ele vai descontrolar as contas públicas. Qual é o segredo deles? O segredo deles é que eles usam o Estado na hora que precisa. Salvaram, são 30 trilhões de dólares, multiplicado por 3 vai dar 120 trilhões de reais. É um volume de dinheiro que não tem como você explicar. Então, mas aí que está, vamos à próxima, que nós vamos procurar saber agora de onde é que veio o dinheiro para cobrir parte desse buraco. E esse é o grande impasse que nós estamos vivendo. Pois bem, olha só, todos os governos do mundo deviam 22 trilhões, em 2005 pulou para 24, depois para 26, 29, 34, 38, 41. O Paulo me disse que os dados que tem agora são bem maiores. Olha só o que aconteceu. A dívida de todos os países subiu de 22 para 41 trilhões. Mas peraí, o que fez essa dívida crescer num espaço tão pequeno? 6, 7 anos? Exatamente, aproximadamente aqui foram 20 trilhões. Só que ainda ficaram 10, porque os mercados perderam 30 trilhões. O que foi feito aqui? Tudo foi injetado para salvar os bancos, para salvar as grandes empresas. Vários de vocês devem ter um carro estatal. A General Motors é um carro estatal? Até hoje continua sendo um carro estatal. A maior parte das grandes AEG é uma financeira estatal. Olha só que cara de pau. Ao mesmo tempo que você vê alguns jovens fazendo discurso, defendendo o livre mercado, o que nós estamos vendo, na verdade, é que o uso do dinheiro público foi descaradamente usado para pagar o ônus da perda dos mercados financeiros. Olha, é dados do BIS, não é fake. Mas essa é a questão. Mas peraí, como é que o Estado se financia? De onde é que o Estado tira dinheiro? Ele tira dinheiro especialmente dos tributos. Os tributos derivam do quê? Da atividade econômica. Mas peraí, mas ele não pode aumentar a carga tributária. Então como é que você vai aumentar? Onde é que você vai obter recursos para pagar essa dívida que cresceu quase 20 trilhões em 6 anos? De onde é que ele vai tirar? Ajuste fiscal. Ou seja, eles agora estão acelerando ainda mais as privatizações para quê?
para sobrar dinheiro para honrar a dívida que ele contraiu. Então, isso aqui é muito perverso, porque 20 trilhões de dólares saindo dos cofres públicos, saindo não, porque ainda não saiu. Isso aqui é dívida nova. Agora, quem é que vai comprar os títulos da dívida dos estados, desses países? Os mesmos empresários que foram atingidos pela crise, que já foram beneficiados, eles agora vão ganhar dinheiro, porque quando mais se torna difícil pagar a dívida, mais alto, eu acabei de mostrar o caso que o Fábio mostrou, da Argentina. Lá está chegando a 70% a taxa de juros por ano. Mas o que significa isso? Quanto mais você vai elevar a taxa de juros, mais você vai precisar de quê? De sobra de dinheiro para pagar, já que você não teve aumento da atividade econômica, você não pôde aumentar a carga tributária. Então isso aqui coloca em risco toda a estrutura de financiamento do Estado. Então o que você teve? Na crise do neoliberalismo, o que nós tivemos? Mais neoliberalismo. Então o que nós estamos vendo agora? Olha só, o grande objeto já não é só os juros. Isso aqui vai revelar o quê? Por que a reforma da Previdência? Isso aqui vai revelar, olha só, a dívida pública em 2013, ela era 40,3 e a Previdência 24,1. O orçamento executado, 45 e 21. Olha só, era 40, pulou para 45, era 24, pulou para 21, era 40, pulou para 45, foi para 47, era 24, caiu para 21, 18. Aqui fica bem claro que o tema da reforma da Previdência não pode ser tratado, em hipótese alguma, dissociado do processo de endividamento. Por quê? Parte desse processo aqui é permitir que os bancos, quem que vai ganhar efetivamente com a Previdência privada? O sistema de capitalização. O sistema de capitalização, ele é muito perverso, por quê? E aí tem um grande problema que Maria Lúcia já colocou, eu só queria retomar. Ele vai atingir grande parte das pessoas que votaram nele. Eu estou pegando meu exemplo, eu estou agora estudando a minha família, já escrevi 8 páginas, estou tentando identificar por que a minha família tornou-se tão conservadora. Depois eu posso falar sobre isso. Na minha família, que é muito grande, tem 7 pessoas que dependem de BPC. E, como que está colocado aqui, ele desmonta o regime de repartição simples, sem que haja financiamento. Agora, uma coisa, os militares continuarão a ter o mesmo direito. Eles continuam a ter previdência pública e integral, mas foram eles que formularam as previdências privadas. A PLUB, CAPEM, todas eram dos militares. Os militares não aceitaram a reforma da Previdência. Então, isso aqui é muito sério, porque esta charge mostra exatamente o que significa isso. Ou seja, para encontrar uma expansão do processo de transferência do fundo público para os bancos, eles estão exatamente o quê? Atacando o BPC, e o que vai acontecer? É o desmonte da Seguridade Social. Porque olha só, eu pago 2.100 de plano privado de saúde, para eu e minha companheira, e eu contribuo com 1.900 para a Seguridade Social. Com a minha Seguridade Social, eu estou contribuindo para a Previdência, a assistência e saúde. O que está sendo montado aqui é a finalização do financiamento da Seguridade Social. É algo muito mais perverso que se possa imaginar. Eu fico imaginando, primeiro eles vão reduzir o BPC para R$400. Eu imagino meu tio, que tem Alzheimer, que já está numa situação extremamente delicada, abandonado pelo filho dele, que na minha família eu tenho que dizer, 3 pessoas abandonaram seus respectivos pais, e todas com a mesma identidade religiosa e política. Mas não se preocupe, esses sempre fizeram a mesma coisa. O que eu descobri é que eles apoiaram a ditadura, que eles apoiaram Fernando Henrique, antes o Collor, ou seja, é uma coisa muito complexa, porque são pobres que conspiram sem saber contra aquilo que ele mais precisa. Eu estava tentando convencer essa minha prima, que precisa demais, de que se ela apoiar a reforma da Previdência que está aí, 7 pessoas vão deixar de receber o BPC. Olha só, como é difícil
você tentar convencer alguém na família que chegou a fundamentalismo religioso, que só acredita na teologia da prosperidade. Para mim, a coisa mais perversa é exatamente isso, ou seja, a capacidade que você possa ter de explicar determinadas coisas não se aplica à minha família. A minha família não. Eu fui falar isso na aula do doutorado de serviço social, aí a aluna falou assim: professor, você está falando da sua família ou da minha? Eu estava em Campina Grande agora, lá no Sinasef, aí quando eu terminei, o cara falou assim: primo, você está falando da minha família? Essa é uma questão muito importante. Por que essas famílias se tornaram tão conservadoras? Aí eu comecei a aprofundar sobre isso. Primeiro, 70% da população brasileira estava na zona rural nos anos 60. Ela veio para a zona urbana, em 85 já estava todos na cidade. Mas nem todo mundo conseguiu ter um mínimo de condição de vida. Então você criou, na verdade, um segmento totalmente excluído, mas que começou a se achar como classe média. E aí depois veio o quê? Veio a política neoliberal, a ideologia neoliberal. E eu lembro muito bem como é que se dava isso na casa da minha avó. Como esses tios mais novos absorveram. Aí, para dar o maior complicador, veio a teologia da prosperidade. Então, eu estou colocando isso porque me agonia demais ver alguém votando e apoiando quem vai tirar aquilo que ele precisa. Como é que eu vou falar com esses meus parentes que ele vai perder o BPC? Ele não acredita no que eu falo. Eu posso fazer qualquer demonstração, por quê? Mas a igreja dele está querendo o quê? Está querendo a reforma da Previdência por quê? Porque eles vão lançar o bem-prev. Eles estão apostando que a destruição da Seguridade Social vai ser mercado para quê? Para vender a Previdência privada. Aí é que fica muito mais difícil de eu explicar qualquer coisa para esses meus parentes. Então, eu espero que vocês não estejam vivendo esse drama em casa, mas aqui, essa chave vai mostrar exatamente quem que fica com o parte do fundo público. O sistema bancário, o governo e a população. Aqui é sobre a dívida, olha só. Estados Unidos deve 31%, da dívida mundial, os Estados Unidos têm 31,8%, Japão 18,8%, China 7,9%, Itália 3,9%, Alemanha 3,8%. Percebam que a dívida, como eu falei, ela já não é mais um fenômeno dos países subdesenvolvidos. Ela se tornou uma coisa dos países desenvolvidos. E o que eu estou tentando investigar agora, o balanço de pagamento dos Estados Unidos explica isso, é porque eles têm um endividamento externo, e eles têm que remeter para fora. Então, estava falando com o Kiko, que nós temos que agora analisar a balança de serviço, quais são os elementos que permitem a vinda de renda de fora, e quais são os que estão enviando, que vêm de fora de outros países, e os que saem dos Estados Unidos para lá. Porque hoje, só a China possui 1,6 trilhões de dólares aplicados em título da dívida pública. Ou seja, é muito importante agora entender isso, porque nós vamos ter que fazer uma nova discussão, porque durante muito tempo eu aprendi que a fase mercantilista era marcada por superávit das exportações. Aprendi que na fase imperialista era isso. Pois bem, o que nós estamos vivenciando agora é outra coisa. É os países desenvolvidos dependentes ou com vulnerabilidade externa. A diferença é que no caso dos Estados Unidos eles têm a emissão. Olha a China. A China tem um superávit do balanço de pagamento bastante grande. E para encerrar, eu colocaria isso aqui. Homicídios do Brasil versus mundo. O Brasil teve 62 mil homicídios, todos os países aqui no mapa tiveram 62 mil homicídios em 154 países. Pois bem, nós tivemos 62.517. Nós estamos vivendo uma situação de extermínio. Foi colocado aqui agora há pouco, é exatamente isso. É uma política de extermínio. E é uma política de exterminar quem? Pobre. Então isso aqui é uma coisa muito dramática, porque quais são as responsabilidades? Não podemos atribuir somente ao setor público. A questão principal, vamos ver o caso de Alagoas. 880 mil depende da Bolsa Família. 115 mil estão fora da escola. Apenas 93 mil alagoanos ganham acima do salário mínimo necessário do DIEESE. Ou seja, o que nós estamos vivendo é o que poderia chamar de a superexploração da força de trabalho, chegando a um patamar que eu jamais imaginei. Ou seja, o processo de endividamento público, ele foi um mecanismo que auxiliou o processo de industrialização,
que facilitou o processo de saque, porque a partir da dívida que Portugal fez, ele montou o quê? As capitanias hereditárias, e ele retirou as terras dos índios e transformou ela em posse para aqueles que, parte dessas famílias, ainda continuam no poder. Então, para encerrar, eu só queria lembrar mais uma vez que na segunda quinzena de setembro, nós iremos realizar o Seminário Internacional 70 anos de balanço de pagamento, de onde vem a dependência. Possivelmente, o título vai ser As Veias Abertas da América Latina no século XXI. A nossa intenção é realizar uma publicação e fazer, divulgar o máximo disso. Nós vamos ter representantes garantidos já de Porto Rico, da Itália, da Argentina, Venezuela, Colômbia, Uruguai e possivelmente alguns nomes que não me lembro agora. Então, esse seminário é muito importante para aqueles que já estão próximos de Alagoas, e eu acho que poderíamos agendar isso para mais pessoas, porque nós queremos homenagear, nós queremos resgatar Marinho, queremos resgatar Teotônio, os que elaboraram ou que ajudaram a elaborar a teoria da dependência, apesar de que Teotônio ultimamente andou, deixa para lá, pensa também Galeano. Eu acho que é a hora de fazermos um resgate, porque para mim a questão fundamental agora é como é que estão as veias abertas da América Latina no século XXI, ou seja, os mecanismos que se tinha no sistema colonial, de saque de ouro, de prata, de trabalho escravo, tudo isso foi substituído por mecanismos muito mais eficazes e muito mais devastadores, que é o que se chama de serviço da dívida. Eu encerro e mais uma vez eu lembro que o papel do Andes é fundamental e nós sempre temos que defender não só esse sindicato, mas a sua autonomia, porque foi a sua autonomia que permitiu que, independente dos governos que passaram, esse sindicato sempre esteve na luta e estará, porque é dessa luta que precisa quem é filho de pobre, porque se não fosse ensino público, eu não estaria aqui, e eu acredito que grande parte dos professores e da comunidade, ela depende. Mas qual é o problema? Parte dos meus tios, que usaram a universidade pública, são hoje os principais defensores da privatização. E o problema não é só você estar na universidade pública, é como você sair dela numa perspectiva de classe. Porque, infelizmente, a gente acaba também tendo aqui a formação do que eu chamo, se a palavra certa está correta, dos pobres de direita que pegam um diploma superior e já começa a achar que é neoliberal. Quem quiser mais sobre isso, eu escrevi um artigo que é O Pobre de Direita é o Figurante de Burguês. Eu acabei de falar com meu primo, e em menos de 24 horas eu terminei esse artigo. O Ramiro Chimures traduziu para o espanhol, publicou no Nodal, e lá os comentários foram os mesmos. Ele está falando do Chile, ele está falando da Argentina, ele está falando do Uruguai. É que o Ramiro tem uma rede de contatos que nos permite rapidamente publicar artigos em vários locais. Então, bom, agradeço mais uma vez e sempre lembrando, maio de 68, sejamos realistas, lutemos pelo impossível, porque o possível é a tragédia que está aí e ela nos ameaça como ser humano. Obrigado. Muito obrigada, Menezes. Assim, já estamos bem avançados no tempo, mas vamos abrir aí, né, um bloco de 5 perguntas, 3 minutos para